Vamos dar início, são 8h05, já estamos no horário. Boa noite a todos, a mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia. Obrigado a todos pela participação, em especial aos nossos 3 palestrantes, que são pessoas de referência na área de micologia. Então, nós teremos primeiro a apresentação do professor Arnaldo Lopes Colombo, que vai abordar toda a parte de epidemiologia das infecções fúngicas. O professor Arnaldo é professor titular da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Logo a seguir, nós teremos o professor Marcelo Magri. O professor Marcelo Magri, ele é médico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sua linha de pesquisa também, no estudo da micologia. E logo a seguir, nós teremos a professora Fabiane Carlesi, que é do GRAAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que está aqui com a gente, lá da Universidade Federal de São Paulo, que vai abordar os aspectos pediátricos das infecções fúngicas, e aí o tema central é candidemia. Então, é essa a nossa discussão da noite de hoje. Queria lembrar a todos do nosso Congresso Paulista de Infectologia, que ocorrerá entre o dia 22 e 25 de junho do mês 6, agora de 2022, com atividade presencial. Então, nós esperamos um grande congresso, é um congresso tradicional da infectologia, esperamos todos vocês lá com a gente. Nós temos já 122 participantes nessa noite de terça-feira, então vamos chamar o professor Arnaldo Lopes Colombo para fazer a primeira apresentação. Por favor, professor Arnaldo. Olá, boa noite a todos. Professor Eduardo, obrigado pelo honroso convite, agradeço ao SPI, parabenizo por essa iniciativa, que tem tido sucesso de público, discutindo aspectos importantes. É um prazer, um privilégio estar aqui com Fabiane e Marcelo Magri. Sempre um desafio interessante aqui, vamos ver o que eu consigo. Aqui, share. Deu certo aí? Unbelievable. Então, nós vamos conversar sobre aspectos epidemiológicos e diagnósticos de uma infecção que representa, candidíase invasiva, o principal agente ou casos de infecções em pacientes hospitalizados, infecções fúngicas invasivas. Isso é uma disclosure. Quando a gente conversa sobre candidíase invasiva, é importante que se diga que há duas situações clínicas igualmente importantes, mas bastante diferentes na sua apresentação. Primeiro, são pacientes que apresentam candidemia hematogênica, pacientes expostos a vários fatores de risco, procedimentos invasivos, antibiótico terapia induzindo a desbiose, diálise, e menos de 10% desses indivíduos vão ter envolvimento de sítio profundo, sendo mais frequente pele, olhos, eventualmente coração. E há uma segunda situação completamente diferente, que são pacientes que têm um quadro abdominal complexo, que se complica, via de regra, com a peritonite secundária, terciária, ou abscessos de víscera, de fonte hepatobiliar ou pancreática, que raramente evoluem para fungemia, para candidemia, mas que desenvolvem sepse a partir do foco intraabdominal. Então, em relação à candidemia, uma questão de associação de variáveis de risco, pelo menos 6 delas são mais frequentemente documentadas em vários estudos caso-controle, catéter e antibiótico sempre a primeiro, que se segue em pacientes críticos por cirurgias, diálise, uso de esteroide, alimentação parenteral, pancreatite, já comentado, e uma disrupção uma ruptura de barreira mucosa intestinal, muito associado a episódios de hipotensão, episódios de hipóxia,
eventualmente até a quimioterapia. É uma questão de tempo, depois de 10, 12 dias de exposição a múltiplos fatores de risco, para você transitar de baixa para alta colonização e candidemia. No trato gastrointestinal, é importante que se note que pacientes de terapia intensiva, onde estão metade desses casos de candidemia, eles apresentam alterações importantes de enterócitos pela hipotensão, pela hipóxia, pelas comorbidades associadas à candidemia. Você tem aqui não só apoptose, a perda de adesinas, que mantém íntegra a parede nos interstícios interócitos, redução de peptídeos bioativos, redução de muco, produção de muco, e, obviamente, alteração da microbiota intestinal. Então, isso tudo leva a um incremento de permeabilidade e de translocação, não só de bactéria, mas também de fungo. Devemos lembrar que, no período Covid, esses 2 anos de pandemia levaram a uma mudança no perfil epidemiológico dos nossos pacientes internados. A gente passou a internar só pacientes mais graves, pacientes menos graves, cirurgias eletivas foram reduzidos em muito, e, claro, a complexidade de pacientes de Covid, que necessitavam tempo prolongado de internação, levou ao incremento dos casos de candidemia no ambiente hospitalar. Então, isso foi um fenômeno visto em diferentes hospitais. E, diante dessa situação de pacientes com múltiplas comorbidades, pacientes expostos a procedimento médico invasivo, disbiose, a candidemia se associa a uma mortalidade bastante alta, sobretudo no Brasil. Então, isso são dados que a gente vem divulgando já há tempos. Um primeiro estudo feito no HC, mostrando uma mortalidade de 70% de candidemia em UTI. Fiquei assustado com esses dados, a gente reproduziu isso, um estudo em 21 outras unidades de terapia intensiva no Brasil, e chegamos à mesma taxa de mortalidade essa que é muito maior ao que se vê em séries de países desenvolvidos. Né? Com fatores prognósticos, a idade, a espécie de cândida, a gravidade, as comorbidades presentes, isso aqui são questões que a gente não consegue modular. Né? Já o manejo da infecção, do foco, a retirada do catéter, o início precoce e a escolha do antifúngico são questões que, sim, podemos modificar, e aí a importância das 2 falas subsequentes para que a gente consiga reduzir essa mortalidade. Então, esse é um estudo que a gente publicou recentemente, nessa versão regional do Lancet, em que a gente comparou 390 episódios de candidemia documentados no Brasil, com 320 na Espanha, no mesmo período, e vejam que, efetivamente, a gente tem um número muito maior que a Espanha de pacientes não tratados, a gente demora para entrar com antifúngico, a gente demora para retirar catéter, e a nossa taxa de inadequação é muito superior à Espanha. Então, uma comparação direta mostrando que, sim, há muita coisa para modificar na prática clínica dos nossos pacientes, na abordagem dos nossos pacientes. E aqui lembrando que o infectologista faz diferença, um estudo também avaliando condições que impactam a mortalidade de candidemia, e vejam aqui a diferença que faz o infectologista, seja na escolha da droga mais adequada, na introdução precoce do tratamento, na redução de indivíduos que não são tratados, por se considerar, por exemplo, como contaminante, o tempo de tratamento e abordagem diagnóstica posterior. Então, sim, uma consulta com infectologista incrementa a sobrevida. E há uma segunda situação, que eu comentei, bastante diversa da candidemia ou da candidíase hematogênica, que é aquele indivíduo cuja sepse é de origem intracavitária, intraabdominal, geralmente sequencial a uma cirurgia com peritonite secundária ou terciária, já comentei, uma perfuração gastrointestinal ou abscessos de vísceras. Então, a primeira discussão que aconteceu na literatura, desde 89, é a importância e o impacto que tem o isolamento de cândida num achado microbiológico intracavitário de cirurgia, em que você tem cândida com outros agentes. E vários autores têm mostrado, são 2 estudos clássicos, que, sim, a taxa de mortalidade é bastante superior naqueles indivíduos que têm a cândida
cultivada no intraoperatório em pacientes que evoluem com sepse. E aqui uma análise de fatores de risco para choque séptico em pacientes com candidemia, em que, na análise multivariada, além de outras condições, como morbidade, idade, vejam que a fonte intraabdominal acaba também incrementando chance de risco para que você tenha sepse em pacientes com candidemia. Então, não há dúvida que essa é uma condição importante a ser perseguido, o diagnóstico em pacientes com quadros abdominais complexos. Essa é um consórcio Brasil-Europa que a gente participou, 13 hospitais no período de 2011 a 2013, documentando 400 episódios de infecção intracavitária, mostrando aqui a maioria de peritonite secundária e terciária, mas alguns abscessos de origem hepatobiliar, de origem diversa, um tempo de hospitalização médio de 11 dias e muita exposição a antibiótico, uma mortalidade da ordem de 30% no conjunto todo, mas no Brasil também foi maior. Eu quero chamar a atenção nesse slide, meio fluido, é que candidemia é uma situação bastante mais homogênea do que aquela quando a gente se refere a candidíase intraabdominal. Existem várias síndromes aqui, várias origens para a infecção intracavitária e, claro, com peculiaridades de história natural e mesmo de resposta terapêutica. Não há qualquer estudo randomizado conduzido em pacientes com candidíase intraabdominal. A maioria das vezes o que a gente faz são séries de casos ou a gente extrapola o que se conhece de estudos de candidemia. Como é que funciona a fisiopatologia da candidíase intraabdominal? Existem fatores específicos e inespecíficos. O fator específico é a contaminação da cavidade, que por si só não garante evolução para infecção invasiva e sepse. Você tem que ter, além da contaminação, além do procedimento cirúrgico contaminado, além da peritonite, fatores que amplifiquem esse inóculo de cândida. Então, como é que isso funcionaria? Você teria um paciente com uma peritonite secundária, um paciente com uma cirurgia eletiva marcada, ele vai fazer o quadro cirúrgico, a lavagem da cavidade, ou então um procedimento abdominal eletivo, e o pós-operatório é o determinante. Existem dois desfechos possíveis. O primeiro é um indivíduo que fica pouco tempo, rapidamente, no pós-anestésico, estuba, não há necessidade de exposição à antibiótico-terapia prolongada, não há novas fístulas, anastomoses, não há necessidade de mais de 7 dias de antibiótico. E, obviamente, mesmo havendo contaminação por cândida nessa cavidade, não vai evoluir para o quadro de sepse. Mas o segundo desfecho é aquele em que o paciente tem uma extubação difícil, um indivíduo com comorbidade, um indivíduo obeso, diabético, um indivíduo que fica mais tempo em ventilação mecânica, instabiliza o rim, necessita de diálise, ou precisa um novo procedimento cirúrgico para limpar a cavidade posterior, faz anastomose, fístula, usa muito antibiótico e persiste por mais de 7 dias na terapia intensiva. Esse é o indivíduo que normalmente vai evoluir para candidíase intraabdominal, uma mediana de dias de 9 a 11 dias, portanto, um processo bastante prolongado de exposição a vários fatores de risco para ampliação inócula. E, claro, a necrose pancreática, pancreatite necrohemorrágica, aqui a alça intestinal periférica abraçando o pâncreas. Claro que, havendo inflamação pancreática, pode haver translocação. Quanto maior a necrose de pâncreas, maior a possibilidade de translocação bacteriana e cândida e a possibilidade de você evoluir para a candidíase invasiva existe toda vez que você ampliar, mais uma vez, o uso de antibiótico, nutrição parenteral e suporte crítico a esse paciente. Então, vejam que a curva de sobrevida nessa série de casos, ela é bastante complexa, né? São quadros muito mais heterogêneos. Isso aí depois a gente pode discutir o impacto disso na abordagem clínica desses pacientes. E, para finalizar a nossa fala, aqui em relação ao diagnóstico, é importante você considerar a coleta no intraoperatório, o exame direto, biópsia do intraoperatório, culturas de material de dreno, sobretudo mais de 24 horas, tem pouco valor, e o mundo desenvolvido cada vez mais utiliza pesquisa de antígenos ou métodos de PCR in-house ou comercial. Esses métodos não estão acessíveis para a maioria dos nossos centros médicos. Então, a gente continua fazendo diagnóstico de candidíase invasiva só com cultura. Isso é muito ruim.
né? Então, esses biomarcadores, eles têm um papel bastante interessante, sobretudo para retirada de fármaco. É muito comum ainda fazer terapia empírica no contexto de pacientes graves, complexos, de UTI, com internação prolongada que não respondem a antibióticos, e menos de 10% deles, de fato, têm candidíase invasiva, e a somatória desses biomarcadores, sejam PCR ou antígeno, pode auxiliar você a retirar a antibiótico terapia, como a gente viu aqui nesse estudo mostrando que, sim, é possível usar biomarcador para reduzir o número de pacientes expostos à terapia empírica sem incrementar a mortalidade ou tempo de internação. Quais são as tendências em termos de etiologia? Já na década passada, a gente tinha feito uma avaliação e mostrado que nas séries brasileiras, realizadas a partir de 2010, há um incremento substantivo de Glabrato e Crusei, somados aqui, período 1 versus período 2, né? 2003, 7 versus 2008 a 12, vejam que passou de 9% para praticamente 17% essa somatória de Glabrato e Crusei. Então, a situação epidemiológica é francamente adversa ao fluconazol. E, nesse estudo recentemente publicado, 720 casos, Brasil versus Espanha, veja que Candida glabrata, no Brasil, tem um comportamento muito semelhante hoje ao que se observa na Europa. Então, há pressão seletiva suficiente na maioria dos nossos hospitais terciários para implementar a ocorrência de glabrata. Essa é uma homenagem à professora Fabi, que queria dados da pediatria, mostrando que, diferente de adultos, onde sim houve um incremento grande de Glabrato e Crusei, no cenário pediátrico, isso é dado no Estado de São Paulo, mas isso se repete em outros centros no Brasil e no exterior, uma ocorrência maior de parapsiloses. Curiosamente, aqui, vejo um número menor de álbicas, é possível que isso tenha relação com o quadro de surto por parapsilose em alguma unidade, além de Candida tropicalis, mas rara a ocorrência de Glabrato e Crusei em crianças. Quando você acumula pressão seletiva para ter muita Glabrato e Crusei, mais de 10%, você começa a ver resistência a fluconazol em espécies primariamente sensíveis. Então, aqui você tem tropicalis, menos sensível a fluconazol, incrementando numa série de 200 isolados de Cândida de 6 centros médicos, e surtos de Cândida parapsilose resistente a fluconazol têm sido descritos por diversos grupos. Essa foi uma discussão do Pinhatti, nosso grupo, mostrando um surto em que 70% das parapsiloses eram resistentes a fluconazol. Esses são dados do grupo do HC. Recentemente documentaram também, no Hospital do Câncer, um novo surto de parapsiloses resistente, e você vê que a curva de sobrevida dos pacientes infectados por Candida parapsiloses fluconazol resistente é bastante menor, né? E o problema não para aí. Candida auris vem emergindo no mundo desde 2009, já está documentado em países de todos os continentes. Ela causa surtos de infecção invasiva, sobretudo em pacientes de UTI, expostos a disbiose intensa e procedimentos invasivos, e grande capacidade de desenvolver resistência a fluconazol e outros fármacos. Essa é a expansão de surtos de Candida auris, causando doença invasiva em diferentes partes do mundo. Nós temos um sistema de vigilância na América Latina, que inicialmente surpreendeu a Candida auris entrando nas Américas pela Venezuela. Da Venezuela não desceu para o Brasil, subiu para a Colômbia, Paraná, Estados Unidos, Panamá, até que, em 2021, há uma ocorrência de um surto de Candida auris na Bahia, uma unidade de Covid superlotada, como várias que nós acompanhamos ao longo desta pandemia. Então, sim, Candida auris também chega ao Brasil, e, para aumentar a nossa preocupação, essa é uma última realidade a ser discutida, a questão dos casos de equinocandina resistência, Candida glabrata, resistente à equinocandina, felizmente uma situação muito minoritária no nosso meio, mas que vem sendo descrito, sobretudo em pacientes com candidíase intraabdominal, em que esse ambiente serve de reservatório, muito biofilme, baixa concentração e penetração de equinocandinas, podendo, veja nesse caso, 6 de 25 episódios de candidíase intraabdominal deram origem a Cândida com mutação FKS5.
Então, para finalizar os comentários de epidemiologia e diagnóstico, sim, candidíase invasiva representa uma causa importante de infecção relacionada à assistência em saúde no Brasil, associação de 1 a 6 casos por 1.000 admissões hospitalares, piorou bastante com o Covid e, na pandemia, nos momentos de pico, associado a alta mortalidade muito maior do que no mundo desenvolvido. O tempo para iniciar antifúngico, a escolha do fármaco correto, a retirada do foco infeccioso são condições que a gente pode modificar entre as variáveis prognósticas e devem ser consideradas nas discussões posteriores, seguramente. E, como comentei, há um crescente número de micro-organismos resistentes a fluconazol, seja Glabrata cruzei ou surtos de Candida parapsiloses, que aparecem a partir do momento que você tem uma exposição ao fluconazol, incrementando a mais de 10% Glabrata cruzei. E, lamentavelmente, auris também presente em nossos centros médicos, recentemente descrito não só em Salvador, como em Recife. E, sim, necessitamos incorporar não só novas tecnologias terapêuticas, mas, sobretudo, agregar ferramentas que possam fazer o diagnóstico mais precoce em nossos pacientes. Obrigado pela atenção e depois vamos à discussão. Muito obrigado, professor Arnaldo, pela excelente exposição. Gostaria de chamar agora o professor Marcelo Magri, que vai discutir com a gente perspectivas no manejo clínico nos pacientes com candidemia. Por favor, doutor Marcelo. Boa noite a todos. Então, muito obrigado ao professor Eduardo, obrigado à SPI. Eu acho que é sempre importante discutir candidemia, né? Para quem não lê muito candidemia tem bastante literatura. O professor Arnaldo selecionou alguns artigos, eu vou mostrar alguns outros, e aí depois vai ser um prazer ouvir a Fabi falando de pediatria, que é muito importante, a gente acaba vendo pouco, ainda mais eu que faço adultos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Aqui estão meus conflitos de interesse. E eu escolhi, para iniciar para falar de tratamento, esse trabalho, que para mim ele é na era pré-Covid, e ele vai falar aí de UTIs europeias e candidíase invasiva. Então, 570 episódios, 23 UTIs em 9 países europeus. Agora, me chocou a mortalidade, 42% em 30 dias. E quando a gente olha os resultados aí associados com mortalidade de 30 dias, choca mais ainda. Na verdade, não choca nada. Todo mundo a maioria que morreu porque tinha muita disfunção orgânica e choque séptico. Então, isso me leva a um pensamento: o que nós podemos fazer para avaliar, para ver os casos antes que eles estejam com sulfo elevado e choque séptico, que aí a chance de morrer é muito maior mesmo. Então, vamos ver aí o que a sepse nas UTIs falam para a gente fazer. Então, esse é o novo guideline de sepse, agora de 2021. Todos já devem ter ouvido falar desse guideline, e eles orientam que quando eu tenho definitivo ou provável ou mesmo possível, reconhecer e entrar com antimicrobiano é uma prioridade, ele tem que ser rápido, em 1 hora. Quando eu tenho dúvida, eu tenho 3 horas para tomar a decisão. Quando eu vou olhar fungo, olha o que eles sugerem. Sugerem que, se o paciente está em sepse ou choque séptico com fator de risco, eu deveria utilizar uma terapia empírica para tratar esse paciente. E se eu não tiver fator de risco, eles preconizam contra. Então, com base nesse início aí, com a mortalidade, como o professor colocou, eu vou fazer algumas perguntas, mais do que responder, e depois vamos à discussão. Quais as modalidades de tratamento de candidemia? Quando e como tratar empiricamente candidemia? Por que equinocandina? E vamos falar um pouco de nível sérico de equinocandina. E será que nós teremos novas opções terapêuticas, novas drogas? Não sei, vamos ver. Então, em primeiro lugar, eu vou falar das modalidades de tratamento, as estratégias que a gente tem, lembrar dos fatores de risco, o professor já comentou, lembrar que candidemia é sepse tardia, e nós vamos pensar, a maioria das vezes, quando nós estivermos utilizando antimicrobiano já para multiresistência, numa febre refratária. Nós não temos, mas gostaríamos de ter biomarcadores, aí eu listei biomarcadores e a procalcitonina e, eventualmente, PCR
para melhorar o diagnóstico, e a hemocultura, que é o padrão ouro, que vai falhar em uma grande porcentagem dos casos. Então, para evitar a mortalidade de pelo menos 50%, nós temos a situação do fator de risco profilaxia, em adulto talvez não, em pediatria a Fabi vai comentar, o tratamento empírico, que é o tratamento que, quando a gente tem o quadro febril e os fatores de risco, a questão dos biomarcadores com ou sem clínica num tratamento preemptivo, e o específico, que é o que todos conhecemos, hemocultura positiva. Então, baseado nos tratamentos, na questão da profilaxia e baseado nos fatores de risco, algumas perguntas surgem de cara. Qual é o critério que eu utilizaria para a seleção de pacientes, onde muitas vezes os pacientes numa UTI cirúrgica podem partilhar os mesmos fatores de risco? Ou, dependendo do tipo de centro, pode ser bem heterogênea as características clínicas para tomada de decisão, bem como as taxas de incidência são variáveis. Então, muitas vezes, fazendo os cálculos, se a gente fosse dar profilaxia para todo o TI com alto fator de risco, nós iríamos expor os pacientes, 100 a 200 pacientes, a antifúngico para prevenir poucos episódios de candidemia que poderiam acontecer, sem avaliar o custo, evento adverso, resistência e por aí vai. Então, amassei. E amassei nesse trabalho. Esse trabalho é um estudo randomizado que comparou profilaxia com caspofungina em UTI adulto, de alto risco, duplo cego, versus o placebo. Então, a gente já pode ver aqui que não funcionou, né, em relação à mortalidade. Então, fazer de uma forma só baseada em fator de risco o antifúngico não resolveu muito, então não tem suporte, então seria uma coisa que não poderíamos fazer, não deveríamos fazer. Então, vamos imaginar o cenário mais importante, né, e mais frequente na nossa vida como médicos. É o paciente que tem fator de risco, que está tratando com antibiótico, tem uma febre refratária e é uma sepse tardia. Então, o que nós podemos fazer para ele e que perguntas vêm na nossa cabeça? É o mais realizado na prática. Nós sempre nos perguntamos quais são os critérios que nós vamos utilizar para entrar ou não, uma vez que os fatores de risco são bem conhecidos, mas são comuns a muitos dos pacientes. Utilizar só os scores poderia levar a um uso excessivo de antifúngico, e a questão da colonização, como nós iríamos fazer essa vigilância. Não temos biomarcadores, então temos uma situação complicada. O que me leva a pensar no tratamento empírico sempre foi esse trabalho aqui, esse resumo de 2011, onde a gente vê nitidamente que a taxa de mortalidade é menor quando eu entro com antifúngico precocemente, aí menos de 12 horas. Quando eu prolongo, eu vou aumentando o risco de morte desses pacientes. Então, o tratamento empírico se justifica por esse pensamento de tentar rapidamente agir antes que o paciente fique com disfunção orgânica ou séptico. Então, vamos lá para os fatores de risco, quer dizer, como selecionar os pacientes. E aqui, eu coloco aqui várias possibilidades de fator de risco, a imensa maioria deles é para UTI cirúrgica, e o mais famoso de todos é o Candida Score, como todos vocês já conhecem. Então, como selecionar os pacientes para o tratamento a partir desses modelos preditivos aí dos scores de Candida? Então, esse estudo é um estudo bem interessante de 2017, prospectivo observacional, obviamente de UTI cirúrgica, que avaliou aí os três scores mais um corrigido, e a gente já percebe de cara que eles são ótimos para dizer o que o guideline de sepse falou. Eles têm um alto valor preditivo negativo, porém, eles têm um valor preditivo positivo muito baixo. Então, somente os scores, para nós nos basearmos para entrar com antifúngico, pode ser que a gente trate muita gente sem necessidade. Então, amassei também diretamente nesse trabalho de 2008, que logo antes da publicação eu fiquei animado, mas a gente ficava pensando se o antifúngico seria esse mesmo, um duplo cego, placebo controlado, utilizando o fluconazol em UTI adulto. O que acontece? Acontece aquilo que a gente já viu, né? Ele não resolve o problema da mortalidade nos grupos de paciente, até foi maior no grupo que utilizou o fluconazol. Mas aí eu pensei, então não fluco,
E equinocandina? Então, vamos lá. Talvez a maior esperança na terapia empírica em estudo prospectivo seria esse trabalho da micafungina versus o placebo, também um estudo randomizado duplo cego, multicêntrico, com critérios aí bem estabelecidos e, também não resolve. Mas esse trabalho, na minha opinião, ele trouxe uma outra questão que está embutida nele, que é essa questão aí das concentrações plasmáticas de micafungina, que foram baixas em aproximadamente 25% dos pacientes de terapia intensiva, e aí a gente já começa a procurar na literatura, será que a gente dá a dose certa? Será que precisa ajustar? Será que precisaria fazer nesses pacientes nível sérico? Então, ele ajudou nessa questão para a gente. Tem outros estudos retrospectivos, esse é um estudo que o tratamento preditivo reduziu a mortalidade, mas ele é retrospectivo. Outro estudo aqui do lado que se baseou no Candida Score e mostra que ele sozinho não vai suportar para tratar a candidemia. Então, a terapia empírica ela tem muito substrato do ponto de vista teórico, mas ainda pouco comprovada do ponto de vista de estudo. Do ponto de vista de biomarcadores, né, como é que a gente colocaria eles dentro da candidemia? Basicamente pelo valor preditivo negativo, quer dizer, avaliando o caso e tendo uma certa segurança que eu não poderia ter outros fungos aí no meio, talvez, se ele for negativo, eu possa retirar. Então, essa seria uma questão importante. O professor colocou já esse trabalho brasileiro, que mostrou a segurança da descontinuação, mas tem esse trabalho americano também, que testou vários biomarcadores em combinação e isso se mostrou bem seguro em terapia intensiva. Então, a descontinuação precoce do antifúngico, baseado em biomarcador, não aumentou a mortalidade. Isso seria muito bom e muito tranquilo para a gente tratar empiricamente e suspender depois. Então, eu ainda fico na mesma pergunta, né? Quais seriam os critérios para iniciar a terapia antifúngica? E aí a gente fica pensando, será que eu tenho que entrar antes da clínica? Então, o professor Matteo Bassetti tem uma proposta que ele sempre apresenta nas aulas, que eu resolvi partilhar, que seria aquele paciente hospitalizado que usa antibiótico ou catéter, que tem 2 desses seguintes situações clássicas e que tem a colonização por cândida, ou uma beta-1,3-D-glucana e ou uma procalcitonina muito baixa ou não significativa. Nesse paciente, eu deveria iniciar antifúngico. A questão toda está girando aqui, né, o quanto que isso, colonização ou a beta-1D e a PCT, que valor é muito baixo, como vai considerar, a gente tem um pouco de dificuldade de entender, embora muitas vezes nenhuma dessas situações é tão acessível para os hospitais que a gente trabalha. Então, para resumir, essa meta-análise de 19 estudos, quase 3.000 pacientes, 6 de terapia preemptiva, 3 anti-inflamatória, 6 profilaxia, 2 empírica, antifúngico preventivo, não reduziu a mortalidade, diminuiu significativamente as infecções fúngicas secundárias em 50%, e nesse trabalho não aumentou espécies não álbicas, mas outros trabalhos, aí, especialmente o grego e outros aí, não encontraram o mesmo resultado. Bom, então vou para a situação da zona de conforto, que é o tratamento específico. Então, vamos lá. Puxando ele, temos esses guidelines, precisamos de novos guidelines, né, com os novos trabalhos, mas a gente olha a droga de escolha em todos eles, são as equinocandinas. Então, isso até aí não tem novidade, então vamos aí para a nossa segunda parte, que é entender um pouco as equinocandinas. Então, por que equinocandinas? Então, quais são as evidências que eu tenho? Escolhi alguns estudos principais, vou mostrar eles rapidamente. Escolhi 2 que testam ou deoxicolato ou anfolipossomal. Temos mais ou menos a mesma eficácia, embora a tendência é de eficácia e menor mortalidade para as equinocandinas, embora foram não inferiores, mas com menor toxicidade. Quando a gente olha para esse trabalho de Reboli e colaboradores, talvez seja o trabalho mais importante citado, onde se testou a nidolafungina com fluconazol, que era o padrão da época, e se viu que as equinocandinas têm mais sucesso terapêutico, têm menos candidemia persistente, porém não teve impacto na mortalidade. Tem uma análise pós-hoc, enfim, desse trabalho,
mas eu acho que esse é o ponto mais importante, que mostra que teve mais sucesso e menos candidemia persistente. Deixo isso voar e vem o trabalho do Andes, que talvez seja um trabalho aí muito importante, que soluciona, em parte, aí, aquela dúvida naquele momento, revisando 7 estudos randomizados, e aí sim, equinocandina reduz a mortalidade. A partir daí, rebole mais esse trabalho, as evidências se tornam mais importantes, e equinocandina fica bem colocada como primeira linha para tratamento de candidemia. Posteriormente, surge, ano passado, esse trabalho, que compara 15 estudos, quase 900 pacientes, equinocandina com polieno, e obtém aquilo que a gente já imaginava, que equinocandina vai ter menor mortalidade do que polieno, inclusive em formulação lipossomal, como droga inicial. Então, aí, equinocandina permanece aí como opção importante. Vale a pena sempre complementar que existem vários trabalhos aí tentando retomar o fluconazol ou mostrando retrospectivamente a sua realidade com a utilização do fluconazol, mas em situações onde a gente tem espécies resistentes, acho que esse trabalho fica muito claro, americano de 900, quer dizer, uma proporção substancial de pacientes com candidemia, que foi inicialmente tratado com fluco, tinha a possibilidade de ter resistência ao fluconazol e esse tratamento ser inadequado. Só para consolidar, esse é um trabalho de isavuconazol com caspofungina, que deixa claro aí a importância da equinocandina para tratar candidemia. Uma outra pergunta que a gente faz é assim, todas as equinocandinas são iguais? Então, do ponto de vista de farmacocinética, elas têm pequenas diferenças, e elas têm algumas questões importantes, que seria baixa concentração em olho, sistema nervoso central e urina, e elas podem variar quanto à interação medicamentosa. Caspofungina e micafungina caspofungina e micafungina, elas não passam pelo fígado, né? E anídula fungina, eles passam pelo fígado, a anídula não passa, eliminando por via biliar. Bom, elas são eficazes, são iguais? Então, eu mostro aqui mica versus caspo, caspo versus mica, sem diferença. Quando eu comparo mica com anídula em paciente de UTI, o que vem para mim? Vem essa tabela, e nessa tabela, mortalidade 30 dias, sem diferença. E quando a gente olha 90, talvez desse alguma diferença, mas o padrão é 30 dias de mortalidade, não tem diferença entre as equinocandinas. Aqui, nível sérico de equinocandina, precisaríamos fazer, temos discussão nesse artigo, talvez com peso corporal, alterações proteicas, permeabilidade, e aí eu acho que COVID trouxe um pouco do entendimento de doença fúngica, antifúngico e UTI, ECMO, terapia de reposição renal, como é que é essa questão em terapia intensiva? Isso a gente começa a pensar um pouco mais com COVID. De acordo com o peso, tem vários trabalhos, inclusive com propostas de ajuste. Com líquido acítico e equinocandina, a gente tem situações que eu considero alarmantes, que nós temos que pensar. Esse trabalho inicial, tanto anídula quanto mica e caspo, a concentração peritoneal de líquido acítico foi muito baixa, isso preocupa. Esse outro trabalho, ele aponta que realmente é menor do que o plasma, poderia eventualmente inibir essas espécies albicans e glabrata que foram testadas aqui, mas não seria uma erradicação confiável. E o resultado disso, o professor Arnaldo já colocou, que é poder ser um reservatório para a resistência. Então, muito importante essa questão para a gente pensar. Então, se a gente está em vigência de uma candidíase invasiva com uma falha de tratamento com equinocandina, pensando muito em candidíase invasiva com sítio profundo, né, que vai levar a uma candidíase persistente em vigência de equinocandina, deveríamos reavaliar aquilo que tem o guideline, hemocultura, sensibilidade, controlar foco, catéter, eco, o peso, olhar foco abdominal e tomar 2 decisões. Talvez aumentar a equinocandina, vamos discutir isso depois, eu quero ouvir a opinião dos meus colegas. E anfolipossomal, então essa é uma questão que fica complicada.
Só que quando tem gravidade e instabilidade, talvez seja uma opção importante. Vou agora pontuar rapidamente as boas práticas conforme as diretrizes. Então, lembrar que candidemia é igual a equinocandina, como já foi falado. Atenção para as espécies resistentes. Se for sensível, posso descalonar a partir do 5º dia com fluconazol oral. E aí, vamos lembrar desse trabalho bem interessante de 2021, que faz o descalonamento e que considera segura quando a cepa é sensível a fluconazol, a fonte é controlada e o indivíduo está estável hemodinamicamente. O tratamento baseado em biomarcadores seria maravilhoso se nós tivéssemos, não pode tirar antifúngico, não impactando na mortalidade. Claro que, avaliando o caso, olhando o paciente, não só o exame. Hemocultura sequencial seria fundamental para a gente lembrar que existe candidemia persistente, se não colher, não vai perceber, e o indivíduo vai ter uma falha ou vai ter um prejuízo. Atenção a sítio profundo, o professor mostrou aquele da peritonite, eu mostro esse de Bassetti alguns anos antes, 2014, mostrando que a sobrevida vai cair quando eu não faço direito o meu trabalho. Fundoscopias, a minha cabeça sempre foi hoje, nós temos essa meta-análise que questiona o diagnóstico, a prevalência, a oscilação dos trabalhos e, inclusive, a terapêutica, o prognóstico da terapêutica realizada, de modo que a Academia Americana de Oftalmologia não indica por si só pela candidemia. Ecocardiograma, sim, especialmente se cândida persistente, e lembrar que, se eu tenho válvula protética, cuidado com a equinocandina, que o desfecho não foi bom nesse trabalho. Retirada de catéter precoce versus tardia, o professor mostrou claramente que nós empurramos muito para tirar catéter, mas não podemos esquecer que tem estudos aí que não mostraram diferença, mas isso é uma questão para discutir também. E 14 dias de tratamento após hemonegativa. Esse trabalho é um dos que eu mais gosto, 2018, e ele mostra claramente a aderência menor de 50, tanto global quanto precoce, aumenta a mortalidade dos pacientes. Então, só para finalizar, dar uma palhinha das novas opções terapêuticas, né, que permeiam bastante no Equinid. A gente está cansado das drogas que já tem, temos aí o Isago desde 2019, mas convivemos com os problemas corriqueiros aí dos nossos antifúngicos. Existem várias possibilidades que ainda não são realidade, porém, algumas dessas que eu estou mostrando são realidade, e para candidemia, vamos ver o que nós temos. Então, teríamos aqui, para a candidemia, o Manogepix, o fósforo Manogepix, que seria sim para a cândida, inclusive Auris e Glabrata Montier, e a Reza e o Ibrexafungerp, que seriam as opções. No Manogepix, lembrar que é o primeiro antifúngico dessa classe aqui, né, e isso é interessante. Para a cândida, exceto o Cruzei, ela seria interessante, e alguns outros fungos. O Ibrexafungerp já bem testado em vulvovaginite, agora em pacientes para descalonamento em candidemia e quadros desafiadores, também seria uma opção. E a Reza fungina já está em fase 3, esse é o fase 2, mostrando aí que é uma opção uma vez por semana, bem interessante para tratamento dos pacientes com candidemia. Então, de considerações finais, ainda não existem critérios bem estabelecidos para a terapia empírica, gostaríamos de ter biomarcadores, mas é sim a estratégia mais realizada e deve ser continuada realizada para evitar a mortalidade. A adequação à terapia antifúngica é um fator chave no prognóstico. Atenção ao controle de foco e das boas práticas de candidemia, que elas reduzem a mortalidade, como já foi mostrado. Equinocandinas são excelentes opções. Cuidado com a emergência de resistência. E será que nós vamos ter que começar a avaliar a concentração plasmática e peritoneal? E, por último, lembrar que talvez volte a ANFO em algumas situações aí de maior gravidade. Muito obrigado pela oportunidade. E, como eu sempre mostro minhas fotos do HC aí, não é mais assim, infelizmente, uma parte caiu, agora nós estamos assim. Tá bom? Muito obrigado e eu estou para discussão. Muito obrigado, professor Marcelo. Excelente exposição, excelente revisão. Vamos passar agora para a professora Fabiane Carlesi, que vai falar do impacto da candidemia nos pacientes pediátricos e o tratamento. Por favor,
Professora Fabiane. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Eduardo pelo convite, à SPI. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa com o professor Marcelo, professor Arnaldo, e estar falando um pouquinho da pediatria para vocês. Então, eu vou falar hoje sobre o impacto e o tratamento da candidemia em pacientes pediátricos. E para falar de impacto e tratamento, eu montei uma agenda que eu vou, primeiro, quem não está muito acostumado com a pediatria, trazer algumas peculiaridades da pediatria para vocês, né? O que é diferente em relação à população adulta. Aí eu vou trazer o guia terapêutico, o que a gente tem exclusivo em pediatria, que a gente pode estar utilizando para a beira do leito, para a nossa prática clínica, e, em terceiro lugar, em que estudos clínicos ele foi baseado. E vou trazer algumas conclusões. Então, para falar de considerações pediátricas, eu sempre coloco essa foto para a gente lembrar que a criança não é um adulto pequeno, e a gente tem algumas diferenças. Entre elas, eu achei importante trazer essas fotos para quem não está acostumado. Se a gente for pensar em qual grupo de risco eu tenho dentro da pediatria, eu poderia dividir a pediatria em 3 grandes grupos de risco. O primeiro grupo de risco seria o neonato, que principalmente o prematuro e o de baixo peso, e a gente pode ver por quê. Eu tenho uma fragilidade importante de toda a barreira cutânea aqui, são pacientes muito invadidos, então tem um risco grande de candidemia. O segundo grupo, que é o paciente da unidade de terapia intensiva, que também, por toda a quantidade de invasão, além de imaturidade de sistema imune, que esses pacientes também têm na pediatria, principalmente. E o terceiro grupo, que é o grupo que eu estou mais acostumada, que acaba juntando todos num só, né, mas que são os pacientes imunossuprimidos, e dentro dos pacientes imunossuprimidos, principalmente as neoplasias hematológicas, os transplantes de célula-tronco hematopoética, de órgãos sólidos, e aqueles pacientes que fazem cirurgia abdominal complexa, que tem um risco muito grande também. Além disso, dentro desse grupo, eu ainda tenho aquele paciente que faz doença do enxerto crônica contra hospedeiro, principalmente de pele, levando à fragilidade de barreira. Então, não tem dúvida que esses 3 grupos, pela imaturidade do sistema imune, pela quebra da barreira cutânea mucosa, os grandes dispositivos, uso de corticoide e antibiótico de amplo espectro é o grupo de maior risco. Então, dentro da pediatria, se a gente for ver entre os fatores de risco, a gente teria, né, nesse quadro, todos os pacientes não imunossuprimidos, que é esse centro aqui. A pediatria, ela copia muito do adulto, né? Então, ela tem todos esses fatores de risco que o paciente adulto não imunossuprimido tem, e que já foi falado aqui várias vezes, né? Mas, dentro desses fatores de risco, o que eu posso ressaltar do paciente pediátrico é que talvez esse paciente, ele tenha uma facilidade maior de ser colonizado por cândida, pela fragilidade da barreira que ele tem, né? Então, monilíase perineal, monilíase oral, eu tenho uma fragilidade maior, a minha árvore respiratória é mais curta, o meu batimento ciliar é mais fraco, então o risco de colonização é maior. Além disso, esses pacientes, eles têm uma capacidade de tolerar tratamentos mais agressivos, então o tempo de permanência na UTI desses pacientes também é maior na pediatria. Quando eu falo do imunossuprimido, na pediatria eu queria ressaltar a mucosite, que a gente faz muita quimioterapia, que quebra a barreira cutânea mucosa, e quimioterapias mais agressivas. E dentro do grupo, o terceiro grupo, que são os neonatos, né, que são aqueles com uma idade gestacional baixa, um Apgar baixo, tempo de estadia na UTI, intubação, malformação congênita. Então, esse é o grupo que a gente se preocupa na pediatria. Uma outra peculiaridade é a disseminação da candidemia. Quando a gente compara o paciente adulto com o paciente pediátrico, quando a gente olha aqui, eu tenho uma disseminação no paciente adulto, principalmente para olho, pulmão e rim. E na pediatria, a minha disseminação ela vai ocorrer principalmente para pulmão,
para fígado e baço e para sistema nervoso central. O olho tem um pouco menos de disseminação. Então, se eu pensar em fígado e baço, a gente acaba fazendo a investigação para todas essas crianças que têm candidemia invasiva, porque o risco é grande. Se a gente pensa em sistema nervoso central, principalmente no paciente neonato, e a candidíase intraocular também, que a gente faz a investigação. E por que isso é tão importante, né? Então, assim, a gente faz a investigação de sistema nervoso central para todo neonato, principalmente se ele é extremamente prematuro ou de baixo peso. E aí eu trago esse estudo que avaliou mais de 3.000 crianças, né, pacientes neonatos de extremo baixo peso, e ele viu uma porcentagem de infecção do sistema nervoso central em torno de 8%. Só que dentro desses pacientes que fizeram meningite por cândida, que foram 15 pacientes, de 178 pacientes com candidemia, o que a gente vê aqui é a importância do comprometimento das sequelas, tanto sequelas de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente consegue ver tanto nos pacientes com candidemia, quanto nos pacientes com meningite, atraso no desenvolvimento cognitivo, mas principalmente alteração da visão, que ocorreu em quase 50% dos casos, e a cegueira nos pacientes que tiveram meningite. E aí, esse é um estudo bem interessante que foi publicado agora, de 2021, que ele vai avaliar 139 episódios de candidemia num período de 16 anos, e faz o acompanhamento desses episódios. E na hora que ele vai ver a disseminação ocular foi de 8%, a disseminação hepatoesplênica 66%, e pulmão 27%. Então, a importância na pediatria da gente procurar esses sítios para avaliar a disseminação em órgão profundo. E outra coisa diferente também, a mortalidade. A mortalidade ela é menor do que no paciente adulto, né? Então, o Marcelo mostrou aí uma mortalidade de 50%. O paciente pediátrico tem uma mortalidade de 10% a 25%, exceto se ele tem admissão na UTI, que vai para 50%. E a mortalidade nesse estudo aqui, que avaliou a mortalidade relacionada com a idade e a espécie de cândida, a gente vê que a mortalidade ela é maior, principalmente nos pacientes com Candida tropicalis, e na pediatria, a Candida tropicalis, ela incide nas crianças maiores, e a mortalidade foi mais baixa nas crianças menores. E o que as crianças menores têm? Tem maior quantidade de infecção por Candida parapsilose, e a mortalidade na Candida parapsilose, ela é menor. No estudo brasileiro aqui, que foi publicado pelo Fábio Mota, ele mostra que a mortalidade em 65 pacientes pediátricos com candidemia, ela foi em torno de 32%, e os fatores de risco mais importantes foi principalmente sepse, choque séptico, insuficiência renal aguda, paciente em ventilação mecânica e paciente em diálise. Então, mostrando a importância do paciente crítico, né? O Marcelo mostrou alguns scores de risco no paciente adulto, aliás, ele mostrou vários scores, e a gente tem até inveja, né? A pediatria não tem um score de risco que a gente possa falar de predizer o risco de candidemia no paciente pediátrico. Existe um trabalho que foi publicado em 2010, que ele vai avaliar fator de risco para candidemia em paciente de UTI, né? E ele é um estudo caso-controle, ele compara um paciente caso para cada 3 controles, e ele mostra alguns fatores de risco que foram importantes para predizer candidemia na UTI. Um foi a presença de catéter venoso central, a presença de neoplasia, o uso de vancomicina por mais de 3 dias, uso de antibiótico antianaerobicida, e o uso de antibiótico anti-anaerobicida. O que a gente pode ver aqui nesse gráfico é que ele compara a quantidade de fator de risco, né? Então, por exemplo, se eu tiver todos esses fatores de risco que eu falei, a chance dele ter a candidemia ela vai de 10,7, quando eu só tenho 2 fatores de risco, para
46% quando eu tenho todos os fatores de risco. Esse foi um estudo de 2010, tentaram reproduzir esse score posteriormente, sem sucesso, e agora, em 2021, sai um novo estudo tentando fazer um score de risco novamente para a pediatria. Ele ele estuda 42 casos de candidemia com 84 controles, e ele sai com 3 fatores de risco independentes: uso de mais de 2 antibióticos em até 4 semanas, infecção bacteriana prévia e permanência na UTI por mais de 10 dias. Ele coloca que, quando ele faz análise multivariada, ele dá peso para esses fatores de risco, e ele coloca que se eu tiver um score de risco maior ou igual a 5%, a minha sensibilidade é de 95%, com especificidade de 76% e um valor preditivo negativo de 96%. Então, esse é então, se a gente for ver na pediatria, são esses 2 scores que eu tenho para predizer risco. Então, a gente precisa, no paciente pediátrico, ter uma alta suspeita clínica, avaliar bem o grupo de risco, avaliar os fatores de risco, porque eu tenho pouca ferramenta para fazer tanto diagnóstico quanto suspeita baseada em score. Quando a gente pensa em tratamento, uma outra coisa se a gente for comparar estudos em pediatria com estudos na população adulta, a gente tem pouco estudo em pediatria comparado com adulto. Então, a gente copia muita coisa, a gente rouba muita coisa dos adultos. Mas como eu falei, a criança não é um adulto pequeno, e a gente tem diferenças de maturação de órgão excretor, principalmente de fígado e rim, e composição de massa corporal. Então, toda vez que vai se elaborar um guia terapêutico que vai puxar os níveis de evidência, né, para a pediatria, o que a gente vê em relação aos antifúngicos, a gente acaba puxando a evidência de eficácia em estudos em adultos. Uma outra coisa que a gente tenta é ver se tem estudos de qualidade, né, de dados pediátricos com qualidade e farmacocinética, para a gente puxar a dose, né, para recomendar a dose. Puxar dados pediátricos de segurança, quando disponíveis também dados de eficácia, e se eu tiver uma aprovação da droga na pediatria, aí não tem dúvida que eu tenho dado de farmacocinética e farmacodinâmica de segurança e de eficácia para estar utilizando. Então, isso que eu queria falar de peculiaridade, agora os guias em pediatria. Se a gente for ver guias terapêuticos exclusivos pediátricos, a gente tem um guia europeu de 2012, uma recomendação da América Latina de 2013, um consenso do Brasil de 2019 e uma da Conferência Europeia de Infecção e Leucemia, agora de 2021. Então, esses são os 4 guias que a gente tem exclusivos pediátricos, um que é aqui do Brasil, que a gente publicou em 2019, que é um documento de consenso, e nesses guias a gente tem a recomendação pediátrica. O que esses... então, o que vai vir agora, né? Agora, a gente espera que até o final de 2022 a gente consiga terminar e publicar, mas um guia que una todos esses guias num só, né? E aí fala um guia único, né? Um único guia, para falar de candidemia e a parte pediátrica. O que esses guias têm em comum dentro da pediatria? Isso não é diferente do adulto. A gente também, como tratamento direcionado, a primeira opção são as equinocandinas e uma preparação lipídica da anfotericina como uma terapêutica alternativa. Isso é baseado em alguns estudos clínicos, eu trouxe alguns estudos principais que foram utilizados para a construção desse guideline. Entre esses estudos, esse primeiro estudo, que é um estudo que foi publicado em 2008, é um estudo antigo, mas ele é um estudo muito citado, porque ele compara, é um prospectivo multicêntrico, randomizado duplo cego, e ele compara a micafungina com anfotericina lipossomal para tratamento de candidíase invasiva. Eu achei importante colocar a dose aqui da micafungina, porque a dose na pediatria ela varia de 2 a
4 miligramas quilodose, e nesse estudo foi utilizado 2 miligramas. E ele avaliou, na verdade, foram 2 anos de estudo em crianças até 16 anos, foram 106 pacientes na intenção de tratamento, e na modificação da intenção de tratamento nós tivemos 48 pacientes com micafungina e 50 com anfolipossomal. O que a gente pode ver aqui é uma eficácia maior, quando a gente compara o paciente não neutropênico, a gente vê praticamente a mesma coisa, né, 72% de eficácia com micafungina e 76% com lobisomem, mas existe uma diferença que a gente pode ver aqui entre os pacientes neutropênicos, 83% da micafungina e 77% do ambisome. Então, esse é um estudo que é um estudo muito importante, apesar de ser antigo, ele é bem falado quando vai justificar a terapêutica com equinocandina na pediatria. A gente tem esse outro estudo que vai avaliar a caspofungina para terapêutica, tanto de infecção por cândida quanto de aspergilose. São crianças de 3 meses a 17 anos, é um estudo multicêntrico prospectivo, e ele avalia 37 episódios de candidemia invasiva e uma de candidemia esofágica. E o sucesso com tratamento com caspofungina foi, desses 37, 30 tiveram sucesso e a esofágica 1 de 1. Então, a gente pode olhar aqui, só essa coluna da candidíase invasiva, a gente vê um sucesso aí de 80% com o uso de caspofungina para tratamento de candidemia e de evento adverso, alteração de TGO e TGP. Um outro agente que tem também como alternativa nos guias terapêuticos, que é o voriconazol, ele também foi utilizado para tratamento de candidíase invasiva e candidíase esofágica e aspergilose invasiva, e esse é um estudo que eu acho muito interessante porque ele faz uma análise da farmacocinética do voriconazol. A gente, como pediatra, a gente tem muita dúvida de nível sérico de voriconazol, de como está utilizando essa droga. E esse estudo, ele faz uma análise muito bonita de dose de voriconazol, aumento da dose baseado em nível sérico e área sobre a curva. E ele avalia 53 pacientes, desses 53 pacientes, 22 têm candidíase, então ele acaba colocando 24 pacientes e analisa, no final, apenas 13. E desses pacientes, ele mostra, se a gente olhar aqui, o mais claro é a candidíase invasiva, um sucesso terapêutico de 76%, e esse sucesso foi maior nas crianças menores, de 2 a 12 anos. E aí, por último, eu trago o estudo da nidulafungina, que foi a última equinocandina para ser liberada em pediatria, ela foi liberada há pouco tempo, e 2 estudos que foram bem fortes para essa liberação, que, na verdade, foi um estudo só, que acabou se desmembrando em 2, foi análise da nidulafungina para avaliar segurança e eficácia em crianças menores de 18 anos. O primeiro estudo avaliou a primeira publicação de 2 a 18 anos, foi um estudo não comparativo, prospectivo, e mostrou uma taxa de sucesso de 70%. E o que eu acho interessante nesse estudo é em relação à cura microbiológica, porque se fala muito dos MICs para a equinocandina da Cândida parapsiloses, que são MICs maiores, e você pode até ter falha terapêutica. Nesse estudo mostrou uma cura microbiológica para a Cândida parapsilose de 91,7%. E aí, esse estudo é desmembrado e é avaliado de 1 mês até 2 anos, com o mesmo objetivo, segurança e eficácia, e nesse estudo repetiu o mesmo sucesso terapêutico do estudo anterior, que foi em torno de 70%. Então, teve mais uma vez, eu trago a cura microbiológica de 80% nos pacientes que tiveram infecção por Cândida parapsiloses. E aí,
eu trago só para... Eu acho que esse estudo também é um estudo que é interessante, porque ele vai comparar. Então, a gente falou muito de equinocandina para tratamento de candidemia, e esse estudo compara, na verdade, é um estudo retrospectivo que avaliou tratamento. E aí ele viu quem usou equinocandina para tratar a candidemia versus triazólicos ou anfotericina B. Então, é um estudo multicêntrico também, que a gente teve a oportunidade de participar. Foram 750 episódios de candidemia, 235 usaram equinocandinas e 300 anfotericina ou triazólicos. E ele mostrou que quem usou equinocandina teve uma menor chance de falha comparado com quem usou anfotericina ou triazólico. E isso, ele acaba concluindo que a equinocandina mostrou uma falha menor com 14 dias e que esse resultado pode suportar a indicação de você usar a equinocandina para a pediatria como terapêutica primária. E terminando, então, para a gente poder discutir, eu acho que a gente precisa conhecer o nosso inimigo, né, e entender como ele se comporta na pediatria, e aí quais as peculiaridades pediátricas, falando de grupo de risco e fatores de risco, lembrar dos 3 grupos principais, que os neonatos imunossuprimidos e terapia intensiva, lembrar que a epidemiologia na criança é diferente, eu tenho risco de espécie resistente, e aí, com isso, a gente acaba indo atrás dos guias terapêuticos e baseado em estudo clínico, e consegue mitigar esse problema, né? Então, com diagnóstico precoce, com o uso das equinocandinas ou preparações lipídicas da anfotericina, e até, em alguns casos de pacientes não críticos, do fluconazol, e lembrar sempre do controle de infecção da fonte, o suporte clínico, a terapêutica adequada precoce. E muito obrigada. Muito obrigado, professora Fabiane, excelente. Eu acho que foram 3 exposições maravilhosas. Temos aqui 20 minutinhos ainda para a gente discutir, temos algumas dúvidas. Vamos lá para a primeira, tem uma dúvida aqui no chat. Tem uma dúvida do Flávio, que é a seguinte: professores, em um paciente realizando diálise peritoneal, evoluindo com um quadro de peritonite importante e visualização de leveduras no líquido acítico, como devo proceder? Considero como um quadro de infecção intraabdominal ou, devido à diálise peritoneal, devo considerar como mais próximo de uma infecção de corrente sanguínea, deve ser. Ainda seria equinocandina a primeira linha de tratamento, pois os guidelines de peritonite geralmente sugerem entrar com fluconazol. Então, peritonite em paciente em diálise peritoneal. Quer comentar, Marcelo? Então, essa é uma situação que frequentemente a gente vê, né? E não só na diálise, mas quando a gente faz cultura de qualquer líquido acítico, às vezes vem cândida. Saber realmente o que é infecção, o que translocou e o que eventualmente vem de uma colonização, isso é um desafio, né? Eu acho que a gente tem que ter atenção para outros critérios clínicos também que esse doente vai apresentar. A princípio, a equinocandina é uma droga importante para essa situação e para outras situações. O fluconazol tem uma concentração abdominal também boa e também seria uma opção, uma vez que seria uma infecção localizada, uma possível infecção localizada, mas eu fico muito preocupado com essas outras situações em que a gente talvez entre com antifúngico e não necessariamente tem a ver com uma infecção fúngica. Então, acho que o todo do paciente, se usa antibiótico ou se não usa, se clinicamente teve alguma alteração ou não, se a característica desse líquido está diferente. Então, acho que são fatores aí todos que devem ser considerados, mas não vai ter uma resposta muito clara, não, em relação a esse caso aí. Ok. Uma pergunta aqui, professor Arnaldo. Quando não usar equinocandina e preferir uma anfotericina de formulação lipídica,
no tratamento de infecções por cândida, além das infecções do sistema nervoso, ocular ou geniturinária. Então, quando não utilizar uma equinocandina, professor Arnaldo? Veja, essa é uma discussão que incrementou muito o interesse a partir dos dados que o Marcelo está trazendo, né? Então, assim, quando não usar equinocandina e aí colocar no rol, inclusive, o fluconazol. Então, eu diria que, em relação à rotericina lipídica, a candidíase intraabdominal, diferente do paciente em diálise, o paciente que faz candidíase intraabdominal pós um abdômen complexo, uma peritonite secundária e terciária, eu mostrei, esse indivíduo, em geral, com grande possibilidade, ele está séptico, né? Ele tem disfunção de órgão. Então, esse é um paciente onde, efetivamente, você precisaria ter uma terapia rapidamente efetiva. Eu diria que, hoje, a gente sabe muito pouco qual é o melhor esquema para esse paciente. Eu já comentei, nós não temos nenhum estudo randomizado nessa população, e eu não acho que seja correto extrapolar de candidemia para candidíase invasiva diretamente, como a gente faz. Então, eu diria para você o seguinte: um paciente que tenha diálise peritoneal, esses pacientes, em geral, eles estão bem clinicamente e tem muita cândida parapsilose. Esse é um paciente que eu trataria com fluconazol até pelo tempo prolongado. Um paciente que tenha sepse abdominal pós-abdômen complexo, esse paciente, como eu disse, é de outra gravidade, ele vai ser candidato à equinocandina em alta dose, sobretudo porque nós estamos numa pandemia de obesidade, é difícil você achar pacientes que tenham 70 quilos no ambiente de terapia intensiva, você vai achar um número muito grande de pacientes que tenham mais de 70, 80 quilos, ou anfotericina B lipídica. O que vai me levar para um lado ou para o outro? Se você tiver múltiplas coleções, se você já tiver exposição prévia à equinocandina, eu não teria dúvida aí para uma anfotericina lipossomal no contexto do paciente crítico. O Magri salientou bem. Endocardite, eu ainda prefiro utilizar e iniciar tratamento com uma anfotericina, uma formulação de anfotericina, que obviamente vai ser lipídica, e dentro do contexto de pandemia, o que a gente mais tem é lipossomal, documentado em estudo randomizado. Faz um curso muito prolongado com anfotericina lipossomal, começa a ter problema renal que vai ter, você passa por equinocandina, você não vai tratar esse indivíduo por menos de 50 dias hospitalizado. Se for prótese e cândida parapsilose, já vai direto para uma anfotericina lipossomal, certo? Já vai direto para uma anfotericina lipossomal. E depois, a perder de vista, fluconazol. Magri, quer comentar aí um pouquinho? Não, eu concordo com o que o senhor falou, eu acho que é isso mesmo, e é importante separar, né, endocardite de válvula de prótese, né, e endocardite de válvula nativa. Isso também nos estudos muda o desempenho, e aí as formulações de anfotericina são aparentemente melhores, e eu concordo totalmente. Eu acho que a gente generaliza muito a condição mais grave, que é a candidemia, no sítio profundo, né? Então, eu acho que... E os critérios também, na minha opinião, eles não são muito claros no que você valoriza de uma candidíase de qualquer líquido abdominal ou abscesso. A gente está cansado de ver pacientes que você trata com antibiótico, não trata a cândida, vai super bem, e situações em que a cândida vai persistindo nas fístulas, abscessos, enfim. Então, é mais nesse sentido que eu falei, eu concordo, a gente extrapola de uma forma inadequada, e eu acho que a gente tinha que unir forças para entender um pouco melhor essa população de candidíase abdominal, tanto no paciente oncológico quanto no paciente cirúrgico habitual. Professora Fabiane, tem uma pergunta do Alexandre Eli aqui. Existe alguma indicação para associação de diferentes grupos de antifúngicos na pediatria? Bom, boa noite, Eli. Obrigada pela pergunta. Na verdade, a gente não tem indicação de terapia combinada na pediatria para cândida.
a gente tem algum receio do uso do voriconazol, porque o voriconazol não faz nível sérico, mas isso a gente acaba fazendo quando a gente pensa em fungo filamentoso. Então, acho que para candidemia, em pediatria, a gente não utiliza terapia combinada, é sempre monoterapia. É diferente de fungo filamentoso, que aí eu tenho algumas considerações de terapia combinada, mas para candidemia, não. Tem uma pergunta aqui de terapia sequencial, do Bill Bassetti. A terapia sequencial EV para VO de quinocandina para fluconazol na candidemia, há alguma consideração na dose? Quer dizer, primeiro, se vocês usam terapia sequencial equinocandina para fluconazol via oral. E se sim, se há alguma consideração na dose, 800 miligramas dia, complementar os 14 dias, se estiver indo tudo bem, ou estender. Então, quer começar, Magri? Então, a recomendação é que você faça a equinocandina, e como eu comece com a equinocandina, se a espécie for sensível, o foco está controlado, o doente está estável, e ele tem condição para receber medicação VO, inclusive tem gente que fala que poderia ser VO mesmo, que você poderia utilizar. A dose é de 400 a 800 miligramas. Se vocês olharem para o guideline, o que é mais frequente encontrar é sempre 800 primeiro, depois 400, mas aí eu acho que tem que considerar a espécie, considerar o doente, a gravidade, mas seria de 400 a 800 miligramas via oral, e os estudos têm mostrado segurança, e a gente tem feito isso em alguns pacientes, e realmente dá certo, quando a espécie é estável e o foco está controlado. Eu não sei, professor, a experiência do professor nessa situação. Eu acho que está perfeito o que você comentou, só lembrar do peso também, né, Magri? Porque o fluconazol você também precisa adequar 6 miligramas por quilo. Se você tiver pacientes aí obesos, efetivamente você precisa adequar isso. E sim, eu acho que é interessante utilizar o trato gastrointestinal. A gente sabe que isso reduz translocação toda vez que você coloca o trato gastrointestinal para funcionar. Então, eu concordo plenamente com o que você colocou, mas após o controle da infecção. Esse é um conceito importante, vários dados mostram isso. Você começar com uma droga rapidamente fungicida, que tem atividade sobre biofilme, que clareia uma cultura mais rápida, reduz mortalidade. Então, iniciar sempre com equinocandina e fazer a transição dentro dos critérios que o Magri colocou. E ficar atento, né, professor, para a hemocultura sequencial também, né? Que o quinto, sétimo dia é uma hemocultura muito importante para a tomada de decisão aí se tem candidemia persistente ou não. Então, eu acho que tem que ficar atento com isso também. Exato, é o controle clínico e microbiológico do foco, como você comentou. Fabi, vou juntar duas questões aqui. A recomendação do tempo de tratamento ainda são 14 dias da última hemocultura negativa. Não fazemos na pediatria terapia oral? E aí já a pergunta da Leda, Lúcia, e vou emendar com a pergunta da Lohane aqui, que se existe indicação em pediatria de descalonamento para antifúngico oral, se tem alguma opção terapêutica para isso. Bom, excelente pergunta, as duas, né? Na verdade, a gente utiliza, sim, o descalonamento para terapia oral. Eu acho que o importante, quando você vai pensar em tratamento, é fazer aquelas coisas que o Marcelo colocou no slide dele, né? Então, eu tenho que controlar a fonte de infecção. Essa candidemia foi relacionada ao catéter, eu tirei o catéter, o paciente está estável, está instável. Eu não vou fazer uma droga oral num paciente que está instável, então, eu acho
antibiótico que controla a infecção, estabiliza o paciente, eu tenho uma cândida que é sensível ao fluconazol, eu tenho possibilidade de fazer um antifungigrama, avaliar a sensibilidade. Então, assim, sempre, né? Então, a gente continua com esses 14 dias, é possível você trocar a droga por uma droga oral, desde que o paciente esteja estável, que não seja neutropênico, e aí você consegue continuar o tratamento e você tem um agente sensível àquela droga que você esteja utilizando. O fluconazol na pediatria é uma droga com boa absorção oral, a única coisa que a gente vê de diferença em relação aos adultos é o tempo de clareamento. Então, na pediatria, o clareamento do fluconazol ele é maior, então, no adulto ele tem uma média de 30 horas, na pediatria é em torno de 20 horas, então a dose pediátrica que corresponde à dose do adulto é maior, a gente sempre usa de 8 a 12, eu uso 12, então sempre usar a dose mais alta, mas é possível sim você fazer o descalonamento desde que tenha tudo controlado. Acho que o doutor Arnaldo quer falar, ele levantou a mão. Não só essa questão do tempo de tratamento, tanto o Fabi como o Marcelo estavam no Activity, vocês devem ter visto um pôster que apresentaram lá. O pessoal está começando a rediscutir essa questão religiosa dos 14 dias, né? Na verdade, ela aparece por clinical trials randomizados, em que o tempo estabelecido foram 10 dias a partir da primeira hemocultura negativa. Mas com a disponibilidade de PCR, de técnicas de PCR, o pessoal tem visto pacientes que acompanham com PCR e você tem claramente dois desfechos. A gente já viu isso com galactobanana e aspergilose. Existe o desfecho do rápido clareador e do lento clareador. E ser lento clareador é problema, né? Então, esse assunto está sendo revisitado à luz de técnicas mais sensíveis de hemocultura, e, sobretudo, em pacientes que tenham sepsis associada a catéter, em que a remoção de catéter tem um papel muito importante. Então, eu acho que esse é um assunto, junto com a questão que o Marcelo Magro levantou muito bem, que é o fundo de olho, que está sendo revisitado e rediscutido, né? Fabi, só aproveitar a sua experiência aqui, que são duas perguntas muito particulares. Candidíase hepatoesplênico, tempo de tratamento, e candidíase pulmonar em oncopediatria, também tempo de tratamento. Candidíase hepatoesplênica na oncopediatria, o tempo de tratamento é um tempo prolongado, né? Então, a gente tem, assim, você imagina que é uma infecção de sítio profundo, que geralmente faz abscesso intrahepático, abscesso esplênico, então a gente trata aí de 3 a 6 meses de tratamento, e aí a gente vai acompanhando com imagem, e na verdade, é um tempo prolongado. Candidíase pulmonar na oncopediatria, eu confesso que eu acho muito difícil a gente ver, não é frequente, o tempo de tratamento a gente vai acompanhando com imagem também, mas também é um tratamento prolongado, mas você vai acompanhando com a imagem. A imagem de candidíase pulmonar, você pode ter desde micronódulos, são nódulos pulmonares, né, e a disseminação, ela é hematogênica na maioria das vezes, mas é raro, é muito difícil ver candidíase pulmonar. Uma pergunta aqui de um colega que não se identificou. Vocês utilizam beta-D-glucana na prática? Se sim, em quais contextos? Professor Marcelo. Adoraria poder ter. Infelizmente, eu não tenho. A experiência que eu tenho é de um projeto de pesquisa que a gente fez, mas eu adoraria ter, especialmente nessas situações onde a gente entra empiricamente e poderia, eventualmente, retirar antifúngico ou ter segurança para retirar antifúngico. Acho que seria bem interessante, mas o professor Arnaldo tem, não sei se a Fabi também participou do protocolo, acho que pode partilhar melhor essa informação. Então, durante 2 anos, a gente trabalhou com beta-glucana, 2 anos, quase 3, aqui no hospital, justamente por conta do protocolo que falou o Marcelo. Então, eu acho que a glucana, a indicação maior dela, isso é meio consensual, é para retirada de terapia empírica com algum grau de segurança,
esse grau de segurança aumenta quando você faz associação de biomarcadores. A gente não tem nenhum biomarcador que dirá dois, mas o mundo desenvolvido utiliza glucana para retirada desse fármaco. Essa é uma indicação. A segunda indicação é você procurar pacientes que tenham fator prognóstico ruim, onde você vai efetivamente intensificar o segmento desse doente. Então, a gente participou de um consórcio Brasil-Itália, em que a gente dosava a candidemia em todos os pacientes, foram mais de 150 pacientes acompanhados, e a gente viu que a carga fúngica importa impacto em mortalidade. Houve um fator prognóstico independente, que foi glucana acima de 280 a 300, no baseline. Então, ter muita carga fúngica significa que esse é um paciente que você precisa revisitar rapidamente, fazer screening, ser agressivo no screening de infecção invasiva. E o terceiro é você, ao longo do segmento, você pode ter uma glucana que não é tão alta, mas que ela vai aumentando ao longo da internação. Não abaixar a glucana não é pecado. Manter a glucana por 10 dias, 14 dias no mesmo nível, a gente costuma ver em pacientes que não vão evoluir a óbito. Agora, incrementar valores de glucana ao longo do tratamento, isso é muito associado à morte e ou disseminação para vísceras. Então, mais uma vez, você revisita esse paciente com imagens para achar um foco infeccioso profundo. A última pergunta aqui para a Fabi, que já são 9h30. Vamos lá, nos recém-nascidos, aproveitar a experiência da Fabi nas criancinhas, nos recém-nascidos e crianças pequenas. Ainda está indicada doses mais altas de micafungina? E seriam quais doses? Especialmente a penetração em sistema nervoso central. E a comparação com a nidulafungina. Quer dizer, suas considerações, Fabi. Recém-nascido tem mais invasão em sistema nervoso central, mais comprometimento. Qual seria a tua orientação? Bom, como eu falei, a gente sempre tem que investigar a infecção do sistema nervoso central no recém-nascido, né? E a gente também sabe que as equinocandinas, ela tem uma penetração pobre no sistema nervoso central. Então, quando você vai olhar a dose da micafungina na pediatria, a dose recomendada é de 2 a 4. E a gente vê uma boa resposta para candidemia com dose de 2. No recém-nascido, a gente pode utilizar até dose de 15 miligramas por quilo. Existem trabalhos de infecção de sistema nervoso central com bom resultado, com dose de 10 miligramas por quilo de equinocandina, de micafungina, né? Então, por quê? Porque a equinocandina por causa do que eu falei, da maturação dos órgãos excretores. Então, assim, a gente tem um clareamento da droga maior, e aí você tem uma penetração menor com clareamento maior. Então, aumentando a dose, tenta-se fazer e se você pensar, é diferente do que na criança maior, porque na criança menor, todas as barreiras, elas são muito frágeis, então é mais fácil da droga chegar no sistema nervoso central, mesmo uma droga que tenha pouca penetração, porque as barreiras são mais frágeis, então você aumentando a dose, você consegue atingir um sistema nervoso central, é diferente da criança maior. Na criança maior, mesmo que você aumente a dose, eu não posso garantir que eu vou ter uma boa penetração no sistema nervoso central. Então, no neonato, sim, você pode aumentar a dose para tentar cobrir o sistema nervoso central. E você pode ter trabalhos até 15 miligramas por quilo de micafungina. A nidulafungina também não está indicado para infecção do sistema nervoso central. E eu ainda não tenho trabalho em neonato utilizando a nidulafungina para tratamento de sistema nervoso central. O que eu tenho no neonato, eu tenho a micafungina, que pode ser utilizada. Agora, a nídula ainda eu não tenho nenhum estudo. Bom, pessoal, ainda tem algumas perguntas, né? A gente já esgotou o nosso tempo. Muitos elogios para as aulas aqui. Quem gosta do tema, teremos mesas, tem um curso de micoses invasivas que ocorrerá no nosso Congresso Paulista de Infectologia. Serão 4 dias de discussões, muitas atividades na área de candidíase invasiva e outras micoses invasivas. Então, estão todos convidados para o nosso congresso presencial, onde vocês terão oportunidade aqui,
a Fabi estará com a gente, o Arnaldo, o Marcelo Magri, todos os três estarão aí no congresso participando aí das atividades. Então, agradeço muito a participação de todos. As aulas ficarão gravadas no site da Sociedade Paulista de Infectologia, a aba Educação Continuada, gratuito a todos, divulguem para os alunos. É um prazer a gente estar participando com vocês nesta atividade. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela participação, excelente participação, professor Arnaldo, professor Marcelo Magri, professora Fabiane Carlesi. Muito obrigado a todos.